indicador aqui, o RVT, a razão do RVT, ela indica, ela mostra para nós a utilização da rede, tá? Então, quando a gente tem esse indicador subindo, quer dizer que a rede ela está tendo baixa utilização, ou seja, está tendo pouca movimentação na rede. Quando a gente tem esse indicador caindo, a gente tem uma alta movimentação na rede. Então, ela é inversamente proporcional com os ciclos aqui, né? Então, quando esse indicador ele está em máximas aqui, quando ele chega a tocar nessa faixa preta, nessa faixa vermelha aqui, ele está em máximas, ele está próximo de um fundo de um mercado, ou a gente está no bear market. Quando ele está nas mínimas lá, quer dizer que a gente está no mercado em ascensão, os preços estão subindo cada vez mais. Então, chama atenção para nós aqui, às vezes, que esse indicador chegou a tocar essa faixa vermelha, né? Então, ele tocou essa faixa vermelha aqui lá em 2015, tocou de novo aqui no final de 2018, começo de 2019, e marcou o fim do bear market aqui, né? O início de uma tendência de alta. O mercado ficou lateral por um tempo, assim como em 2015 aqui, para depois iniciar. Chegou a tocar essa faixa também aqui em 2020, 2019 aqui. Ano passado, num evento de desalavancagem que a gente teve em maio de 2021 ali, que casa também com a questão da China ter tirado os mineradores, né, ter excluído os mineradores do país, também tocou essa região, e agora a gente vem nessa região aí desde janeiro. Então, desde janeiro a gente está nessa faixa de preço aqui. Ele chama atenção para nós que esse indicador, ele quer dizer, ele é um indicador que a gente pode considerar ele como um fundamentalista, assim, né? Porque quer dizer que a rede está sendo pouco utilizada. Então, essa faixa de preço, ela indica que a rede ela tem muita capacidade de ser utilizada, mas ela está sendo pouco utilizada. E esse indicador, ele sugere que a precificação de hoje do mercado quer dizer que o mercado tem capacidade de subir 80 vezes. Então, ele chama atenção para nós disso, né, que ele realmente está dando uma precificação atual do mercado muito baixa, de acordo com a capacidade, de acordo com tudo que o mercado pode vir a proporcionar para nós. E também chama atenção o tempo que isso ficou, né? Então, às vezes que a gente tocou essas regiões, a gente ficou um tempo nessa região, né? Então, chama atenção para nós que a gente pode vir a ficar um tempo ainda nessa faixa de preço ou sofrendo ainda nesse mercado baixista, né? Seguindo essa ideia de valuation aí do Bitcoin também, esse indicador ele é o Entity Adjusted Dormancy Floor, né? Então, a gente comentou agora há pouco sobre o liveliness, né? É a questão de quando você traz os Bitcoins à vida novamente, né? Então, agora a gente tem a questão da dormência, né? Ou seja, eu comprei um Bitcoin há um mês atrás e eu não vendi esse Bitcoin ele está dormente faz um mês, tá? Então, esse flow, né, que é o fluxo de dormência das entidades, ele indica, ele compara para a gente a quantidade de capital que está dormente em dólar, tá? Então, quando a gente fala do dormência flow, ele quer dizer, ele está comparando isso em dólar, não em Bitcoins. Então, ele traz o valuation do mercado em dólar, tá? Esse indicador ele está caindo, né? Faz desde as máximas aqui de 2021, né? Em setembro de 2021, ele vem caindo e hoje ele está nessa faixa de mínimas históricas, tá? E mais uma vez mostra que o valuation do mercado referente ao volume de transações ele está baixo, de acordo com o que a gente acabou de comentar, né? Então, se esse flow de dormência ele está baixo, quer dizer que essas moedas elas não estão, elas continuam dormindo, né? Elas não têm esse interesse de compra, assim, né? Não tem esse interesse de movimentar o mercado, tá? Então, às vezes que a gente tocou essas regiões aqui, a gente compara com os outros ciclos de mercado aqui também, a gente teve, mais uma vez aqui ano passado, né? O maio de 2021, a gente chegou a tocar essa região, o Covid aqui em 2020, né? Tocando essa região. A região do bear market aqui de 2018 a 2019, a gente teve essa agulhadona aqui, ficou um tempo aqui e voltou a subir. O outro bear market que marcou o fundo do mercado. Aqui em 2015, a mesma coisa, a gente teve um evento de capitulação aqui em 2015 que deu essa agulhada e voltou a subir. E lá em 2011, 2012 também outro bear market que a gente teve essa agulhada do mercado aqui e depois a gente voltou a subir, tá? O que esse indicador, né, essa dormancy flow mostra para nós, que é essa condição de que mesmo os bitcoins mais antigos, eles foram obrigados a serem vendidos na rede agora. Então, está chamando a atenção isso para nós, como o Viana comentou,
Chama atenção quando esses investidores de mais longo prazo, nem eles mais estão aguentando essa dor e estão realmente vendendo seus bitcoins, seus ativos, independente de qual ativo é, né? Isso chama atenção porque realmente o mercado não aguenta mais cair, o mercado está naquela dor extrema. Então, e geralmente casa com um fundo de um mercado, um fundo de um bear market, né? E apontar para cima. Falando sobre essa questão de fundo de bear market, sobre a venda de bitcoins, né, e de investidores voltando a ter essa venda de bitcoins, a gente vai comparar agora os long term holders e os short term holders, tá? E o comportamento deles de venda. Então, lembrando que os long term holders são aqueles investidores de um prazo maior, né? E são os investidores que compraram as suas moedas com mais de 155 dias. Ou seja, se eu comprei meu Bitcoin semana passada, eu sou um short term holder, porque o meu Bitcoin ele tem uma semana de idade, né? Então é separado dessa forma os investidores, né? De acordo com a idade da moeda, né? Então, esse indicador ele mostra para nós, né? Então, que o comparativo dos short term holders e os long term holders. Os short term holders eles são mais sensíveis ao preço, né? Ou seja, eles são aqueles investidores de curto prazo, né? E geralmente o preço médio deles está mais próximo do preço que o mercado está, porque realmente são investidores de curto prazo, né? Tá especulando, são traders, enfim. Os long term holders já são investidores de um prazo maior, né? São investidores que acreditam no ativo, eles estão investindo para o futuro. Então, geralmente o preço deles, o preço médio deles, que é aquele realized price que a gente comenta aqui, o custo base deles tende a estar mais longe do preço, porque justamente eles compraram muito tempo atrás, o preço estava menor, então o preço deles está mais longe do preço atual do mercado, né? Esse spend price, então, ele é um modelo que ele representa essa média de custo base das moedas que foram gastas no dia, tá? E ele leva em consideração os long term holders e os short term holders, tá? Então, como a gente comentou, é incomum os long term holders gastarem as moedas deles, né, venderem as moedas deles a um preço médio mais alto do que é o dos short term holders. Então, isso aqui chama atenção para nós quando ele fica nessa ponta azul aqui, fica azul dessa forma, quer dizer que o preço médio dos long term holders está mais alto que o dos short term holders. Ou seja, o mercado está caindo, os long term holders continuam com aquele preço médio deles, mas o preço médio, o preço do mercado acaba cruzando o preço dos long term holders, e os short term holders, como eles são investidores de curto prazo, eles vão cada vez comprando mais próximo do preço, o preço deles acaba ficando menor que o preço médio dos long term holders. Então chama atenção para nós que às vezes que a gente entrou nessa faixa de preço, onde o preço médio dos short term holders ele era menor do que o preço médio dos long term holders, a gente estava em um evento de capitulação e numa fase final de bear market, tá? Aqui em 2011 a 2012, então o mercado ficou 236 dias nessa faixa de preço, e a partir do momento que entrou nessa faixa de preço, o mercado ainda caiu mais 40%. Em 2014 e 2015, isso voltou a acontecer aqui, então o mercado ficou 500 dias nessa região, ou seja, o preço médio dos short-term holders continuou acima do preço médio dos long-term holders, ficou 514 dias nessa região, não, o mercado nessa condição, e o mercado chegou a cair mais 64% a partir disso. Em 2018 e 2019, isso voltou a acontecer, o mercado ficou 334 dias nessa condição, e o mercado ainda caiu mais 61%. Desde que entrou nessa faixa de preço. No Covid, aconteceu isso novamente, a gente ficou só 52 dias e o mercado chegou a cair mais 12%. Mas no Covid a gente teve toda a questão do juros sendo diminuído, trilhões de dólares sendo impressos, né, a economia bombando, porque os países começaram a botar dinheiro para puxar a economia. E agora a gente está vendo essa recessão de toda essa injeção aí, né? Então, se a gente compara os mercados que a gente tinha, né, com o que a gente tem hoje, na minha opinião, a gente está mais próximo desses outros bear markets aqui do que do Covid. Ou seja, a gente tem uma situação que os juros, na verdade, eles estão subindo. Provavelmente na quarta-feira a gente vai ter mais um aumento de taxa de juros. Então, a
a gente pode ficar um tempo ainda nessa faixa de preço, ou o mercado pode vir a cair mais, como a gente comentou aqui, nas outras vezes que a gente teve esse indicador nessa região, a gente caiu de 40% até 60%, né? Ou então a gente pode bater os 12 aqui, né, e voltar a subir. A gente não sabe o que vai acontecer, mas chama atenção para nós que a gente ainda pode ficar um bom tempo, né, nessa situação complicada aí, ficar segurando toda essa dor aí que a gente está segurando, e o mercado pode vir a cair mais ainda. A gente tem suportes mais para baixo do que a gente ainda tem no preço atual, tá? Seguindo para o próximo indicador aqui, que é o On-Chain Cost Basis, né? Então, já que a gente comentou sobre o Realized Price, né? Esse indicador, ele compara, na verdade, o Realized Price com o Realized Price dos Long Term Holders, tá? Geralmente, os Long Term Holders, eles têm um custo base, como a gente acabou de comentar, o custo base deles, ele é baixo. Então, nos dados on-chain, esse custo base deles é baixo. E ele está diretamente ligado justamente com a estratégia deles, que é justamente comprar por longo prazo, né? Porém, quando o custo base desses long term holders ele chega a ficar muito baixo, né? Ele chega a ficar muito próximo do custo base do mercado como um todo, do realized price do mercado como um todo, ele chama a atenção de que esse smart money, que aí é como a gente chama a atenção, né, também para os long term holders, que é o smart money, compra em fundo, vende em topo, né? E esses investidores, eles também não estão conseguindo superar o mercado, né? Ou seja, eles não estão conseguindo ter lucro no mercado também. E eles começam, então, também a vender essas suas posições. A gente está tocando nessa região aqui, que esse agregado dos long-term holders, ele está junto com o preço médio do mercado como um todo. E às vezes que a gente chegou a ficar com essa região aqui equilibrada, né? Nessa linha preta aqui, próximo do zero, próximo do 1, na verdade, a gente teve os outros bear markets aqui. Então, mais uma vez, a duração que a gente comentou dos bear markets anteriores aqui, né, a gente chama atenção aqui, acaba coincidindo na mesma fase, né, que foram os bear markets, foram os fundos do mercado. Então, aqui a gente teve, esse indicador mostra para nós que a gente enfrentou 250 dias aqui de 2019, a gente teve um drawdown ainda de 50%. Quando a gente puxa aqui de 2015 a 2016, a gente ficou 577 dias, o drawdown ainda foi de mais 60%, e quando a gente puxa lá 2012, a gente ficou 289 dias e teve um drawdown ainda de 41%. Né? O Covid aqui, a gente não chegou a cruzar essa região, então ele não chama atenção para nós nessa região. Então, vamos ver se a gente vai se comportar como o Covid ou vai se comportar como os outros bear markets aqui. Então, esse indicador ele vem bem em linha com o que a gente olhou aqui agora, né? Então, inclusive a quantidade de tempo e o percentual que o mercado ainda chegou a cair a partir disso, né? Então, foram regiões que marcaram o fundo de mercado, mas como a gente vem falando aí, desde os 30 mil, a gente está analisando indicadores que marcaram fundos de mercado e o mercado continua caindo, né? Então, chama atenção para nós, nessa semana, justamente que a gente entrou numa fase. E quando a gente puxa nos últimos bear markets, foram as fases mais obscuras aí. Tanto que esse é o título da newsletter dessa semana da Glassman, né? Que é a fase mais escura de um bear market. Tá? Então, esses indicadores estão mostrando para nós que a gente entrou nessas faixas, e essas faixas elas duraram bastante tempo. Elas chegaram a durar de 12 dias ali, como foi no Covid, mas chegaram a durar até um ano. Né? Vou fazer um resumo aqui, então, do que a gente acabou de ver. Como a gente comentou, o Bitcoin ele entrou nessa fase aí que pode durar muito tempo ainda, né? Então, chama atenção isso para nós e a gente tem que ficar com o pé atrás, realmente. Há um ponto de compra, a gente acredita que pode ser uma região de fundo? Sim, a gente acredita que pode ser uma região de fundo. Mas, mesmo assim, ainda outros indicadores mostram para nós que ainda há espaço para cair. Né? A gente viu também que os preços base, né, os preços médios, o custo base, né, o realized price dos investidores, eles estão cada vez caindo mais, né, cada vez eles estão até acima do que o preço está hoje, então chama atenção para nós que, na verdade, os investidores, eles não estão mais com lucro. Né? Então, até mesmo os long-term holders que têm essas posições de longo prazo, hoje eles já estão tendo que realizar, estão tendo que vender essas posições deles,
porque essas posições já não estão mais sendo lucrativas e eles, né, estão preferindo até sair em um momento com um prejuízo baixo ou com pouco lucro, ou então até no 0 a 0 ali, ao invés de ficar expostos a esse mercado. Então, chama atenção para nós isso, né, que esses preços médios eles estão cada vez apontando mais, mas, por outro lado, essa faixa de preço que a gente está é historicamente marcada por fundos de mercado. Então, a gente tem esses dois pontos aí, né, que deixam a gente confuso, né, porque, beleza, pode cair mais, mas, por outro lado, também é uma faixa de preço muito importante, né, uma faixa de preço que ela pode ser muito importante de marcar realmente esse fundo de mercado, né? Realmente tem esse potencial, tá? Outra coisa que chama atenção para nós é que são alguns indicadores que a gente olhou que trazem a questão de fundamentos do Bitcoin. Então, a gente olhou que os volumes, eles caíram muito, né? Os volumes de negociação, como a gente mostrou em algum outro indicador ali, mostrava isso para nós, que esses indicadores, eles precificam o Bitcoin até 80 vezes o preço que ele está hoje, em relação à capacidade que a rede tem, né, de transação, de atender o tamanho que a rede é, né, a robustez que a rede é, né. Então, isso aí está mostrando, esse outro indicador que mostra para nós que até em fundamentos o preço está muito sobrevendido, o preço está muito sobrevendido mesmo, tá? Chama atenção para nós outra coisa, que essas fases, né, como a gente comentou, a gente entrou nessa fase agora, nessa fase escura de um bear market, ela pode durar aí de 8 até 24 meses, né, como a gente olhou nesse último indicador, a gente pode ter drawdown aí de até mais 50%, que foi o que aconteceu nos últimos bear markets, quando esses indicadores mostraram isso para nós. Mas o que mais chama atenção para nós realmente nessa semana é que os long-term holders, eles começaram a vender as suas moedas. E que justamente esse custo base deles, hoje, ele está mais alto do que o custo base dos short-term holders. Então, isso é algo que acontece durante muito pouco tempo na história do Bitcoin, né? Então, quando isso realmente acontece, chama atenção para nós, e nem os long-term holders eles estão mais tendo lucro no mercado, né? E a gente viu também que a demanda de compra deles já começou a diminuir também. Então, eles acumularam muito na última semana, mas quando a gente vê a tendência de acumulação deles, eles estão acumulando cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos. Então, a fase de mercado que a gente está hoje, a gente começou a comparar, a gente sempre comparava ela com o evento de desalavancagem do ano passado, ali de maio a julho, e foi até quando teve a China expulsando todos os mineradores do país, e com o Covid, porque a gente compara muito com essas fases, porque a gente está muito próximo delas, né? E o tamanho que a rede Bitcoin é hoje, ela é mais ou menos o tamanho que foram esses mercados, essas últimas crises que a gente teve. Mas essa semana a gente entrou em regiões de indicadores que a gente compara com outros bear markets do mercado, né? A gente puxa lá 2011 e 2012, a gente puxou 2014 e 2015, e 2018 e 2019. Então, quando a gente entrou nessas fases de um bear market, nesses bear markets, 2011, 2014 e 2018, o mercado ficou mais tempo nessa faixa de preço, né, ou até caindo mais, né, que foi isso que a gente comentou, que chegaram a durar de 8 a 24 meses, e o mercado chegou a cair de 40% a mais 60%. Então, esse é algo que chama atenção para nós essa semana. Então, os long-term holders tendo o seu preço médio mais alto do que os short-term holders, que é um pouco preocupante, e a gente tem entrado nessa faixa de indicadores que a gente compara com os outros bear markets que podem durar, né, mais tempo do que a gente espera, né? Então, o que a gente vai ter que prestar atenção, o que a Glassnode chama atenção para nós agora, a gente ficar de olho realmente em como que esses holders vão se comportar nessa nova faixa de preço que a gente está entre 20 e 30 mil. Se eles vão acumular nessa semana, se o preço vai ficar nessa faixa de preço, a gente olhar a semana que vem, as baleias voltaram a acumular agora todo o mercado, a gente olhar aquele indicador, o Accumulation Trend Score, né? A gente vê que todos os investidores agora estão azuis ali, então isso vai ser algo que vai chamar a atenção para a gente marcar esse fundo de mercado. Mas se a gente vê o oposto, então a gente realmente pode estar entrando nessa fase mais escura e durar mais, ficar mais tempo caindo e ter um drawdown aí mais forte do que a gente espera e quer, né? Porque espaço para cair, né, tem, toda vez pode piorar, né?
tá ruim, mas pode piorar mais ainda. Bom, é isso que eu tenho, pessoal. Se alguém tiver alguma dúvida aí, pergunta para nós aí no chat, não esquece de deixar o like pra gente, se inscrever no canal.